Ao longo dos anos, eu tenho viajado pelo mundo afora em busca de atividades paranormais. Com uma equipe de cientistas e videógrafos, sempre usando testemunhas e guias locais para ajudar a decifrar o que ainda não pôde ser explicado pela ciência. Meu nome é Caio Portes e isto é Extraordinário. Dessa vez, estamos no Brasil, na Vila de Rosal, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde, segundo moradores, ocorre um fenômeno bem conhecido. Enquanto nossa equipe está no local entrevistando as várias testemunhas desse fenômeno, eu e um grupo de técnicos e cientistas vamos investigar o local exato desses acontecimentos, com aparelhos de última geração e videografia aérea, para tentar encontrar a misteriosa luz do Monte Azul. Eu sou Geraldo, nasci aqui em Rosal e tem uma história muito interessante que a minha mãe contou. A minha irmã, muito novinha, ainda bebê, ela dava banho naquelas bacias antigas, grandes, né? E aí uma dessas vezes ela terminou de dar o banho, então abriu a janela do quarto para jogar água fora. Ela abriu a janela, viu aquela grande bola, uma luz enorme. Ela assustou e pegou e jogou a água, jogou a bacia, tudo fora, assustada. Então, a luz do Monte Azul, ela criou essa identidade até com Rosal, porque ficou essa marca. Aniversário da Gisele, uma das nossas produtoras, Caio, nosso cameraman, Lalado também, nosso grande produtor. Nós estamos preparados para sair e tentar filmar a luz do Monte Azul. Meu nome é João Luiz da Silva, meu apelido é Dão. Eu sou proprietário do Bar do Dão, aqui em Rosal. Um certo dia, eu na estrada à noite, depois da meia-noite, vindo embora para Rosal, aí foi quando eu vi, parecia um vagalume. Aí fiquei vendo aquilo, lembrei da luz do Monte Azul, foi então que ela se revelou para mim, que ela aumentou de tamanho, dividiu em duas, deu uma claridade imensa, e eu fiquei olhando aquilo e a tranquilidade com que ela movimentava, o sincronismo das duas luzes. Mas tinha um antigo amigo, né, que me disse que essa luz poderia ser um espírito de alguém que não teve salvação, que vinha à Terra para fazer o bem, para ganhar a salvação. O Carlinho é o nosso guia e ele também foi uma testemunha da luz do Monte Azul, que já aconteceu para ele, para a esposa dele, e ele está ajudando a gente nessa investigação. Vamos subir? Vamos subir de novo, Carlinho? Vamos lá. Meu nome é Sandra Rezende Nunes, sou residente em Rosal, sou funcionária municipal. Tem um fato que é muito misterioso, que é a famosa luz do Monte Azul. Monte Azul é uma fazenda a 4 quilômetros do distrito de Rosal. No meados do século XIX, já se contavam essa história de uma luz misteriosa que aparecia na referida fazenda. Era a luz de uma beleza incomparável, azulada, ela se dividia em duas partes. Isso foi dito por pessoas que eu conheci, que moravam no Monte Azul, que comprovam que viram essa luz enigmática. E a partir dessa época, ela foi aparecendo continuamente. Era praticamente todas as semanas. A Lira 14 de Julho
foi tocar na fazenda do Monte Azul. Os músicos foram batendo papo, brincando, e um virou e falou assim: poxa, essa escuridão toda, não tem lua. Essa luz que falam que ela aparece tanto, ela poderia aparecer e clarear pra gente. Dentro de poucos segundos, ela surgiu por cima dos músicos. Todo mundo ficou boquiaberto, ninguém falava nada, um medo horroroso, todo mundo calou. Ela iluminou a estrada até a fazenda. Quando foi aproximando da porteira da fazenda, ela desapareceu. E aí eu faço o questionamento: é um OVNI? É um mineral que existe no subsolo da região? É uma alma penada? Eu sou Carlos Ferreira Vargas, eu fui nascido no Monte Azul e hoje moro em Rosal, terceiro distrito de Moura Itabapuana. Eu sou a Vete, morei para lá do Monte Azul um pouco e depois me casei e vim morar aqui em Rosal. A gente tinha o hábito de quase todo final de semana ir na casa do meu tio. Eu fazia esse trajeto a cavalo, nunca tinha visto essa luz. E sempre o pessoal falava: ó, a luz do Monte Azul, eu vi ela aparecer, ela clarear para mim. Eu passava muita noite escura. Na volta, eu devia ser por volta 8h30, 9 horas da noite, e a noite estava bem escura, frio, e a gente charrete. Aí quando nós estávamos vindo, que nós pegamos ao Monte Azul mesmo, aí foi onde passamos uma moita de bambu, foi onde que clareou. Nós tínhamos aproximado assim uns 15 minutos. E foi essa luz guiando a gente. Eu já digo guiando a gente. É uma estrada bem acidentada. Então, nós passamos, depois a luz sumiu. E realmente estava muito escura, a noite estava bem difícil para quem está de charrete, né? Qual o esquema? Marquinho telefone. Meu nome é Carlini Nunes, estou com 88 anos de idade. Com 20 anos casei e fui morar na roça, fazenda do meu sogro. Nasce uma menina de 9 meses e ele manda embora. Mas antes de mandar embora, a menina adoeceu. Então a mulher fez uma promessa de trazer no altar de Nossa Senhora Santana, a 9 quilômetros da igreja. Falei com ela: eu vou a cavalo, você vai a pé. Quando ela queria descansar, ela não me dava criança. Quando chegou mais ou menos na metade dessa fazenda, apareceu assim na frente da fazenda que clarão. Uma tocha assim, igual uma lâmpada grande, não é pequena assim, uma tocha. Passou em frente à fazenda, ao pêndio, assim, clareando a fazenda. Ela desceu assim, saiu do alpendre da fazenda, passou assim clareando e subiu para serra, ficou num alto onde tem uma pedreira. Eu vi que ela saiu da coisa e rodeou e prumou para a serra assim. Quando eu olhei para lá, desceu de novo. Ficou numa beirada de cerca assim, pertinho, uns 5 metros, 6 da gente, chiando igual luz de carbureto. Eu falei: luz de carbureto não tem aqui. Eu apavorei, eu fiquei nervosa, a mulher ficou com medo, né? Eu também tive medo. Meu nome é Sebastião Salvador, mas todo mundo me conhece por Adão. O caso é o seguinte: na época, quase todo dia, o pessoal rezava nas casas, e embaixo, cá embaixo, tinha uma capelazinha. Aí o pessoal vinha, quem não queria rezar em casa, pedia para rezar cá na capela. Aí lá um dia, nós íamos, todo mundo rezar cá, e mais não, umas 30 pessoas. Chegamos cá com a banda de escurecer. Aí começou a rezar, daí começou a relampear e trovejar. Aí veio tampando, né, aquela ventania, acabou de rezar ali depressa
e vamos embora, que vem muita chuva. Saímos. Quando nós saímos já estava bem escuro. Andei mais ou menos uns 500 metros, acabou de escurecer que não enxergava nada. Aí veio aquela turma, aí tinha uma senhora já de idade, falou, meu Deus, tomara que Deus ajudasse que a luz Monte Azul aparecesse para nós. Então, quando foi, acabou de falar, não chegou a levar 2 minutos. Apontou aquela luz lá no ar da pedra, na montanha, apontou aquela luz e descendo e descendo. Aí veio por cima de nós. Quando chegou por cima de nós assim, aqui ficou igual um dia. E nós lá vamos, e ela foi acompanhando, passou na casa de um, na casa do outro, e foi levando um por um, cada qual, foi levando a sua casa até chegar na última casa. O que eu tenho para dizer é isso aí. É que existia essa luz, que às vezes estava no escuridão danada, eles pediam que ela viesse clarear. E ela vinha mesmo. Bom, vamos dar uma caminhada aqui na estrada, ver se a gente vê alguma coisa. Qual a direção? Monte Azul, e falei aqui, essa região volta aqui. Está bem esclarecido. Aqui, o rapaz que mora aqui, que fala que já viram aqui na casa dele. Foi bem na casa deles? Segundo ele relatou no dia. Quer dar uma andada aqui pra cima, Pode, pra baixo? Vamos? Vamos embora. Vamos lá. Meu nome é Petrônio Gonçalves Figueiredo, nasci aqui em Rosal, em 1951. Eu sempre passava as férias na fazenda Monte Azul, que era do meu tio, João Gonçalves. E numa desses dias aí eu tive a rua de cavalo. E aí à noite nós soltamos os animais, aí clareou, veio com a claridade, aí nós vimos que a luz do Monte Azul. Era tipo um globo assim, esse globo, círculo, de repente ela sumiu também. Não demorou muito não, mas uma claridade bem de um lado e do outro. E fomos dormir, né? Entrar dentro de casa e dormir. A gente está aqui no alto do Monte Azul, na tentativa de conseguir gravar essa luz. Mas, de qualquer maneira, a gente vai tentar ver se consegue registrar esse fenômeno. Mesmo se a gente não conseguir, eu acabei de ver uma luz passando lá. Sério? Sem brincadeira? Onde? Eu acabei de ver uma luz descendo, como se fosse uma estrela cadente, mas eu conheço estrela cadente. Aquilo não estava com cara de estrela cadente. Ih, rapaz. Não. Passou no céu, descendo. A noite está bem escura, não tem lua. O que você viu ali? O que você tinha visto aquela hora? Eu vi uma luz descendo. Estranho. E eu conheço muito bem. Estrela cadente, essas coisas. A estrela cadente, ela queima quando ela entra na atmosfera. É diferente. Caramba. Aqui de hoje, quando a luz do céu estrelado, você ia ver assim, muita pendia dar tempo de calor, porque assim de repente corre. Mas aí é aquele cometa passa, pra gente assim, é um cometa. Passou, mas não é aquela coisa igual é a luz do Monte Azul. Essa luz que eu vi agora, quando a gente estava conversando ali embaixo, ela foi bem suave. Essas coisas do cometa, quando cai, ela entra rasgando. Essa não, essa foi mais suave. Por isso que eu falei assim, isso aqui não é a mesma coisa. Hoje já está muito tampado, não tá? Tá, não dá pra ver absolutamente nada, sabe? Negro. E aquilo ali, piscando ali? Ah, piscou um troço ali. Lá. Olha lá, piscou de novo. Opa. Ali, ó. Olha lá. Rapaz, tá piscando mesmo. Caramba. Cara, que coisa boa. Parece um vagalume, meio azulzinho ali, ó. Tá ali. Ué, sumiu? Não, tá lá. Mesmo lugar. Tira a luz. Tá lá ela, tá vendo? Aham. Agora eu vi. Nossa, agora tá dando pra ver direitinho. Caramba. E tá cheio de luzinha em volta, cara. Que parece que as luzinhas vão pra luzinha maior. Isso aqui é um mistério. Não tem nenhuma casa lá.
Não, ali não tem casa. Nada mais retirado. Logo quando chegou aqui, a gente viu algo parecido com uma estrela cadente, mas com certeza não era. E depois a gente subiu, a gente foi para cima da estrada e lá em cima a gente viu uma luz dentro da mata. Mas a região aqui realmente é muito interessante. Assim que a gente chegou, já se manifestou algo que a gente não esperava. Dá muita credibilidade ao que o pessoal que a gente entrevistou disse que aconteceu. Chegamos em Rosal, nossa jornada foi proveitosa, eu acho. A gente conseguiu umas coisas legais. Um fenômeno de que sempre ouvi falar é a luz do Monte Azul. Meu pai sempre disse, no dia em que ela aparecer, você vai levar um susto. E assim aconteceu. Numa noite, eu estava na janela da nossa moradia, na zona rural de Rosal de Santana, quando vi aparecer a luz, com muita luminosidade, clareando as folhas e os ramos. Tão intenso era o brilho que transformou a noite escura em quase dia, clareando tudo ao redor. Pessoas idôneas e sérias narraram-me ter presenciado os fatos. No que diz respeito à estranha luz do Monte Azul, penso ser decorrente da existência de algum mineral no subsolo, o que também nunca foi provado. O meu pai, ele sempre procurava as explicações científicas para as coisas, mas nunca também descartava o sobrenatural. Meu nome é Ana Cecília, eu sou astrofísica, sou pesquisadora aqui no Instituto Federal Fluminense, Campus Bom Jesus, Itabapuana, e a gente está aqui no Monte Azul, uma região da cidade, uma região na área rural, onde acontecem fenômenos luminosos muito intrigantes que trazem questionamentos da comunidade sobre quais poderiam ser as explicações a respeito desses fenômenos, dessas luzes que são vistas principalmente à noite. Aqui atrás de mim, então, é o famoso Monte Azul e o nosso propósito aqui é elucidar um pouco as possíveis razões, as possíveis explicações científicas para esse fenômeno que já é observado há muitas décadas na região. Do ponto de vista científico, muitos fenômenos físicos e naturais podem explicar o surgimento de luzes. Então, as mais famosas são as luzes boreais, que são emissões que vêm do Sol, atingem a Terra e ao entrar em contato com a atmosfera geram luminescências muito bonitas. Essa seria uma possível explicação que não se adequa aqui, porque a gente está numa região de baixa latitude. Então, esse tipo de fenômenos são fenômenos de regiões austrais, boreais, regiões de altas latitudes, mais próximas aos polos da Terra, tanto o norte quanto o sul. Aqui a gente está numa região de baixa latitude, uma região tropical, próximo ao equador da Terra, então não seria possível explicar as luzes por esse fenômeno, embora visualmente, em algumas situações à noite, os fenômenos podem parecer muito semelhantes. Do ponto de vista, então, de luminescência, a gente poderia também pensar em fatores biológicos, talvez a existência de algum tipo de animal próprio daqui, algum tipo de ser vivo, não necessariamente um animal, mas que tem essa propriedade de fazer esses brilhos, não necessariamente vagalumes, não nesse sentido, mas no sentido de bactérias mesmo que causam essa luminescência, mas não tem nenhuma evidência de alguma vida específica dessa região. Então, provavelmente uma das explicações mais plausíveis e mais condizentes é que essas rochas especiais aqui do noroeste fluminense, elas são formadas principalmente de um metal, de um tipo de rocha, que é chamado de quartzo. O quartzo é uma rocha muito especial, ela tem uma propriedade física característica que ela é piezoelétrica, ou seja, a partir de esforço mecânico, quando ela é submetida a uma pressão, a uma tensão que pressiona essa rocha, ela gera corrente elétrica. E essas correntes elétricas podem gerar
essas luzes que então veriam do solo. Então, a partir do esforço físico dessas rochas, esses esforços mecânicos que essas rochas sofrem, elas podem gerar luz. E essa luz seria muito mais visível à noite, tanto que é um fenômeno noturno, e geraria luzes de todas as cores, de todos os tipos, inclusive luzes tipos bólibos, né, que são bolas que poderiam até eventualmente dar essa sensação de que estão te seguindo, porque podem durar um período de tempo longo, né, para uma luz, um período de vários segundos, talvez até um minuto, e daí te dá essa sensação de que a luz te acompanha, um fenômeno que dura bastante e pode causar muitas interações, né, muitas sensações quando nós interagimos com ele. Mas basicamente é uma propriedade muito específica do quartzo. A região aqui do noroeste fluminense, ela tem muito quartzo, né, nas rochas, nas suas composições. Então, a grande questão que fica, que precisa de mais investigação, é entender que tipo de fenômeno poderia estar causando essa tensão nas rochas. Isso é muito comum em áreas que têm sismos, né, pequenos tremores de terra, não é uma característica da região, mas a própria vibração do terreno, uma acomodação das camadas de terra, de solo, né, que tem aqui, poderiam causar essa movimentação da rocha, essa pressão na rocha, causando então essas descargas elétricas vindo ao solo, poderiam se transformar nessas luzes que a gente observa à noite. Os fenômenos eletromagnéticos, eles são bastante complexos, né? A gente interage de forma elétrica com o meio natural, então todo mundo que tem o cabelo um pouquinho mais oriçado, um pouquinho de frizz, sabe, né, que vem desse contato, desse atrito com o ar. Então sim, a gente tem propriedades eletromagnéticas dentro da gente. Então, existe a possibilidade de que realmente desse a sensação, né, de que quando uma passagem, uma pessoa, essa luz, dessa impressão de que ela está seguindo e às vezes ela só está interagindo, né, com um corpo que também pode estar carregado negativa, positivamente. Então, pode ser que nesse contexto exista algum tipo de interação. Do ponto de vista científico, não existe motivo de acreditar que essa luz aconteceria apenas aqui numa região do campo remota. É mais provável que ela se veja aqui, porque é mais difícil de ver na cidade, mesmo que esses pequenos raios estejam acontecendo no solo da região e na cidade, com a iluminação noturna, com toda a iluminação que a gente já tem, mesmo no momento de sem eletricidade, mas com velas, com um pouco de iluminação que nós seres humanos fazemos, é mais improvável que você veja a luz, da mesma forma que não estamos vendo nada agora de dia, né? Pode ser que tenha alguns raios luminosos passando por aqui e a gente não vê porque o sol nos ilumina e é muito mais forte. Então, do ponto de vista dessa explicação, se essa foi a explicação mais plausível para explicar as luzes vistas aqui do Monte Azul, não haveria impedimento dela acontecer dentro de uma casa. E pode ser uma feliz coincidência que naquele momento que a pessoa estava passando por uma situação muito difícil, ela tenha visto essa luz. E não querendo duvidar da fé de ninguém e das outras explicações possíveis que estão no íntimo das pessoas, mas do ponto de vista científico não é impossível, é só uma improbabilidade que alguma coisa assim aconteça. Aqui a gente está falando da parte científica, mas também a gente não pode descartar a questão cultural relacionada a esse tema. Então, do ponto de vista da ciência, existe uma explicação muito plausível, que são as rochas, né? Mas isso não descarta a parte cultural. Então, não descarta o fato de que as pessoas interagem com essas luzes e elas sentem essas luzes como parte da sua comunidade. Então, numa noite escura, quando você está lá perdido, essa luz te aparece, é natural que as pessoas sintam nisso um acolhimento da relação da natureza, às vezes um ser maior, baseado nas crenças delas. E isso não é incorreto, isso é só o jeito com que a gente lida com a natureza. Então seríamos nós interagindo com os fenômenos naturais que nos cercam. A gente busca explicações e o fato da gente dar essas explicações, elas não estão erradas, porque elas são manifestações da nossa cultura. E a característica de ter uma explicação científica não tira a validade e a observação cultural que a gente faz sobre elas. Só são jeitos humanos de olhar o mesmo fenômeno. Um é o olhar pela ciência, que não invalida o olhar humano, o olhar cultural que a gente tem, de sentir essas luzes, de ver essas luzes e sentir nelas algum tipo de proteção, algum tipo de relação, conexão com a localidade que a gente habita. Boa, Ana Cecília, fantástico trabalho! Nossa investigação sobre a luz do Monte Azul obteve resultados impressionantes e inesperados. A forte presença de quartzo na região explica e dá credibilidade a todos os casos descritos por nossos entrevistados. Os relatos de que existe uma luz que ilumina o caminho das pessoas em noites escuras são comprovados pela ciência.
que também confirma sua interação com o magnetismo dos seres humanos. A luz realmente pode se manifestar em várias formas, dividir-se e, dependendo do nosso estado de espírito, nos seguir, iluminando de fato o caminho nas noites escuras da região. Da lenda ao fato, nossa investigação comprova e documenta a existência da luz do Monte Azul. E isso é extraordinário.